Pessoal, boa noite aí, sejam bem-vindos ao meu canal Expert em DTM. Eu sou o Lucas Carvalho e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o disco articular deslocado, ou seja, deslocamento do disco sem redução. Tratar cirurgicamente é correto, sim ou não? Então precisamos entender o que seria esse deslocamento do disco articular. Se o deslocamento ele pode se dar somente para anterior ou se ele pode ter também um deslocamento para medial ou para lateral ou até mesmo para posterior, que às vezes os colegas têm uma certa dificuldade em entender. E o disco ele pode ter todas essas variações em termos de deslocamento. Ele não desloca somente para anterior. Por isso, quando nós vamos pedir um exame de imagem para confirmar qualquer tipo de patologia de disco articular, nós sempre pedimos o corte coronal. Porque o corte coronal você consegue ver o posicionamento do disco em cima da cabeça do côndilo no sentido médio-lateral, tá? Se ele está mais para medial ou se ele está mais para lateral. E o corte sagital, nesse sentido, você consegue entender se o disco está mais para anterior ou se ele está posteriorizado à cabeça da mandíbula, tá? Um pouco mais raro de acontecer, mas pode acontecer também esse deslocamento para posterior do disco articular, tá? E quando nós temos esse tipo de desordens articulares, quando pode acontecer, como que são essas situações, o que o paciente sente, como que o paciente chega para você com uma sintomatologia dessa? Então o paciente normalmente é como se fosse uma cadeia evolutiva nas desordens do disco, ou seja, nas desordens articulares. O paciente normalmente ele começa com deslocamento do disco com redução. Então o disco, o que normalmente o que acontece com o disco? Ele anterioriza ou anterioriza e vai para medial e vai para lateral. Então o mais comum é ele anteriorizar. O paciente está com a boca fechada e o disco está anteriorizado. Ou seja, qual o posicionamento ideal do disco? Eu gosto muito de falar para os meus alunos o seguinte: a gente precisa formar uma base dentro de qualquer especialidade que você comece a se dedicar. E dentro da DTM do orofacial não é diferente. Você precisa ter uma fundamentação de como que é o funcionamento da articulação temporomandibular, o funcionamento dela fisiológico. Como que ela funciona, qual músculo contrai quando você abre a boca, qual músculo contrai quando você faz uma lateralidade direita, esquerda ou protrusiva. Então tudo isso tem que ser muito bem entendido. E qual o real posicionamento do disco articular quando você está com a boca fechada, ou seja, a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular, que seria o ideal. Nós temos o que a gente chama da posição do disco de 12 horas. Vocês já ouviram falar na posição do disco de 12 horas? O que seria essa posição do disco de 12 horas? Você imagina a cabeça da mandíbula, o centro dela, como se fosse um relógio. E o ponteiro do relógio marcando às 12 horas, ou seja, exatamente nesse sentido aqui, tá? E a cabeça da mandíbula está exatamente aqui no meio, tá? E o disco articular, a banda posterior do disco, ela normalmente coincide com essa parte central da cabeça da mandíbula. Por isso que fala que o disco bem posicionado, ele tem que estar numa posição de 12 horas, ou seja, a parte posterior dele coincidindo com o centro da cabeça da mandíbula, tá? E o disco articular nesse posicionamento você consegue abrir e fechar a boca sem ter nenhum som articular. Na maioria das vezes é assim. Então você faz um movimento sincronizado ali. Você tem, quando você abre a boca, o músculo pterigoideu lateral superior e o inferior. Eles contraem. Por que ele contrai? Para trazer a cabeça da mandíbula para a região anterior e você conseguir abrir sua boca. E quando você fecha a boca, esse músculo alonga, relaxa, e o músculo pterigoideu medial, masseter e temporal, eles sofrem a contração. Então esse movimento acontece de forma sincronizada, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o pterigoideu lateral superior, o feixe dele, o feixe superior, ou a cabeça superior, como vocês queiram falar, ele está inserido aonde? No disco articular, na parte anterior do disco articular e também na cabeça da mandíbula. E a parte inferior do pterigoideu lateral, ela está inserida somente na cabeça da mandíbula. Então você imagina numa situação clínica que o paciente tem uma hipermobilidade mandibular,
também chamada de lassidão articular, aquele paciente que tem todas as articulações hipermóveis, e o paciente abre demais a boca, aquela abertura que a gente brinca falando que é a abertura de boca de jacaré, que é uma abertura ali de 60 milímetros de abertura de boca. E o paciente abre a boca e em alguma situação não consegue fechar a boca. Quando acontece isso, o que está acontecendo? Qual músculo que está tendo uma contração exagerada para não deixar essa cabeça da mandíbula voltar para a posição em repouso? Exatamente o pterigoideu lateral, tanto o feixe superior quanto o feixe inferior. Por quê? Quando você abre demais a boca, esse músculo está contraído. E se você não consegue fechar, ele continua a contração. Então ele começa a ter uma hipertonicidade naquele momento. E nessa situação, como ele está inserido na parte anterior do disco, ele leva o disco para onde? Totalmente para anterior. Depois você reposiciona, ou o próprio paciente voltou com a cabeça da mandíbula para dentro da fossa mandibular e conseguiu fechar a boca. E o paciente, num segundo momento, ele não consegue abrir a boca como ele abria anteriormente, ele tem dor à mastigação. Então, uma situação clínica até de um aluno que esses dias estava me relatando. Exatamente isso que aconteceu. Então, ele teve um travamento de boca aberta, ou seja, ele abriu a boca e não conseguiu fechar, e logo em seguida ele teve um travamento de boca fechada, ou seja, ele não conseguiu abrir a boca. O que aconteceu nessa situação clínica? O disco articular, ele anteriorizou em conjunto com a cabeça da mandíbula, quando o paciente abriu demais a boca, com a hipertrofia do músculo pterigoideu lateral superior, que está inserido na parte anterior do disco articular. Quando a cabeça da mandíbula voltou para dentro da fossa, esse músculo continuou com uma hipertrofia e uma tonicidade, de forma que não deixou o disco articular voltar para a posição aonde ele estava anteriormente. Então o disco ficou anteriorizado. Quando o disco ficou anteriorizado, o paciente quis abrir a boca e tocou na banda posterior do disco, que é a parte mais espessa do disco. Então a banda posterior do disco é a parte mais espessa do disco. E com essa interrupção do movimento mandibular, em decorrência desse deslocamento anterior do disco, o paciente não conseguiu abrir a boca. Então isso é chamado o quê? Deslocamento de disco sem redução. Então seu paciente chegou com uma limitação de abertura de boca, não está conseguindo abrir a boca, sem exame de imagem nenhum, quando você é bem treinado clinicamente para conseguir diagnosticar uma desordem articular, você consegue entender o que realmente está acontecendo. E na maioria das vezes é um deslocamento de disco sem redução. Uma outra situação que às vezes acontece é aquele paciente que chega para a gente e fala: doutor, eu tinha antes uns sons articulares, só que ele não fala dessa forma. Doutor, aqui o meu ouvido tinha uns estalos. E esses estalos, doutor, estalava todo dia. Eu abria e fechava a boca, eu beijava, eu namorava, eu falava, e isso me incomodava socialmente. Só que um dia parou de estalar e eu tive uma dificuldade de abrir a boca. Eu não conseguia abrir a boca, fiquei por um tempo, acabei não procurando atendimento. E depois de um tempo, como se tivesse evoluído, melhorou minha abertura de boca. Hoje o que eu tenho? Eu tenho dor à mastigação. Quando eu vou me alimentar, eu tenho dor. Mas eu já consigo abrir e fechar minha boca normalmente. O que seria isso? Só para vocês entenderem. O paciente, todo transtorno, toda desordem articular relacionada a deslocamento de disco, é como se você tivesse um processo evolutivo. Você começa com deslocamento de disco com redução, ou seja, o disco está anteriorizado, na frente da cabeça da mandíbula, como eu falei com vocês, aquela posição ideal do disco de 12 horas, você não tem mais, então o disco está anteriorizado. Paciente em repouso, cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular, e o disco não está entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, ele está anteriorizado. Quando você começa a abrir a boca, você toca na parte posterior do disco e você ouve um som, que é um clique, um estalido. O que acontece? O que caracteriza esse som de clique e estalido? É como se a cabeça da mandíbula estivesse tocando na banda posterior do disco articular, estivesse trazendo ela para ele
vem para onde você não devia ter saído, e ela consegue fazer todo o movimento de abertura de boca com esse disco entre a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula. É como se fosse um amortecedor entre os dois ossos. E ele faz todo o movimento de abertura de boca, faz o fechamento. Quando a cabeça da mandíbula volta para dentro da fossa mandibular, que o paciente está com a boca fechada, o que acontece com esse disco? Ele anterioriza novamente. E tem um outro som articular, um outro som de clique, de estalido. Isso caracteriza qual tipo de patologia? Deslocamento de disco com redução. Por que com redução? Porque o disco está anteriorizado e ele reduz no início ou no final da abertura de boca, e quando você fecha a boca, ele anterioriza novamente. A evolução disso seria o quê? O paciente tinha um som articular do deslocamento de disco com redução, e em algum momento ele não conseguiu abrir a boca. Então o disco ficou anteriorizado e parou de reduzir. Então o paciente faz um movimento de abertura de boca e não consegue abrir totalmente a boca porque ele tem um obstáculo na frente dele, que é o disco articular. Então você tem caracterizado o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Quando que você considera limitação de abertura de boca segundo os relatos na literatura? Paciente que abre a boca e tem uma abertura de boca menor do que 40 milímetros de abertura de boca. Então, se o paciente tem uma abertura de boca menor do que 40 milímetros, é considerada uma limitação de abertura de boca. Então, esse paciente ele tem uma limitação de abertura de boca, ele tem dor à mastigação e, na maioria das vezes, ele relata para você o quê? Ele tinha um som articular no passado. A evolução do deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca é exatamente o que eu falei um pouquinho atrás, que é o quê? Aquele paciente que tinha um som articular, o som articular desapareceu, ele em algum momento ele não conseguiu mais abrir a boca e teve dor. Depois de um tempo, essa abertura de boca, ele começou a abrir a boca como ele abria anteriormente, ou seja, ele começou a ter uma abertura de boca maior ou igual a 40 milímetros. Porém, atualmente, ele consegue abrir a boca, mas ele tem dor à mastigação. Na maioria das vezes, dor articular. Isso é o terceiro subtipo de desordem articular, que é o deslocamento de disco sem redução, só que sem limitação de abertura de boca. Então, nesse sentido, você consegue entender o que é o deslocamento de disco com redução, sem redução com limitação de abertura de boca e sem redução, sem limitação de abertura de boca. Para que isso? Para a gente conseguir entender se quando você tem um disco articular deslocado, será que é interessante você fazer um procedimento cirúrgico, também chamado de discopexia, para recapturar cirurgicamente esse disco articular? Ou por meio de uma âncora instalada na cabeça da mandíbula, ou até mesmo por meio de sutura do disco na cabeça da mandíbula. Então isso é chamado discopexia. Será que é interessante, ou até mesmo será que é interessante fazer um outro procedimento cirúrgico chamado artroscopia? O que seria a artroscopia? A artroscopia, você entra com duas cânulas praticamente dentro da articulação temporomandibular, uma em cada sentido. Você faz uma lavagem da articulação, que a gente chama de artrocentese, e ao mesmo tempo você vai desinserindo estruturas que estejam aderidas. Então, por exemplo, às vezes você tem um disco articular com uma adesão na fossa mandibular, ele está aderido mesmo na fossa mandibular, e você consegue remover essas pequenas adesões. Ou até mesmo você tem essa limitação de abertura de boca devido a essa adesão e quer visualizar a articulação temporomandibular. A artroscopia também é o exame que você consegue fazer a lavagem, fazer a visualização por meio desse artroscópico e ao mesmo tempo remover essas adesões que possam ter dentro da articulação. É um procedimento menos invasivo do que a discopexia. A discopexia você abre realmente essa região da articulação, abre mesmo, tá? Faz uma incisão, faz abertura e faz todo o procedimento cirúrgico praticamente em campo aberto ali. Um pequeno espaço para você fazer todo o procedimento cirúrgico, mas não deixa de ser em campo aberto.
Todos os dois procedimentos a nível hospitalar e o paciente sedado e com anestesia geral, tá? Todos os dois procedimentos. Então, será que é interessante? Quando nós buscamos, dentro da literatura científica, o que tem pra gente hoje de mais atual? Então, vocês podem procurar lá, PubMed é onde você consegue fazer as melhores pesquisas bibliográficas da literatura. Então você coloca lá em inglês discopexia e disfunção temporomandibular, você coloca artroscopia e disfunção temporomandibular, você vai ver todos os artigos de maior impacto, os grandes pesquisadores que publicaram a respeito daquele assunto e começa a fazer um comparativo. É o que normalmente a gente faz, porque a gente trabalha com odontologia baseada em evidência e não em empirismo. Não é achismo e não é se deu certo em um paciente ou outro. É o que milhares, centenas de pesquisadores ao longo do mundo testaram e o que deu e o que não deu certo, eles publicaram e mostram pra gente isso, tá? Então, por exemplo, discopexia tem alguns relatos de reabsorção da cabeça da mandíbula. Além disso, tem alguns relatos de anquilose entre cabeça da mandíbula e fossa mandibular. Isso pensando em discopexia. Quando você compara esses dois procedimentos cirúrgicos, que são assim os mais conhecidos, entre aspas. Além de outros, mas esses são os mais conhecidos e os mais realizados. Discopexia caiu um pouco em desuso. A artroscopia ainda tem-se uma certa demanda, principalmente de profissionais que trabalham muito com cirurgia. Mas o que a literatura mostra para a gente hoje em relação à artroscopia? Que procedimentos cirúrgicos dentro da articulação temporomandibular só são indicados em casos de fratura ou anquilose. Todos os outros problemas de desordem articular, de desordem dolorosa, de dor miofacial como um todo, que está dentro das desordens dolorosas, de subluxação, de osteoartrite, osteoartrose, você consegue resolver com procedimentos menos invasivos do que esses procedimentos cirúrgicos, tá? Então, procedimentos cirúrgicos para tratar DTM não têm sido bem citados na literatura como de melhor indicação, tá? Então tem que se ter um certo cuidado quando você indica o paciente para esse tipo de procedimento, porque não é o que a literatura científica está dizendo para a gente, tá? Isso você pode visitar todos os congressos mundiais aí na área de DTM, dor orofacial, pode pesquisar os grandes profissionais que trabalham com DTM, dor orofacial no mundo, vocês vão ver que todos eles falam a mesma coisa. Você tem outros procedimentos muito menos invasivos, com resultados melhores do que você submeter o paciente a procedimentos cirúrgicos como esse. Tá legal? Então, dando sequência a tudo isso. Então, esses são alguns estudos que nós temos aí na literatura mostrando que a cirurgia não é bem indicada. Tudo bem, o disco articular está anteriorizado. O que fazer com esse disco articular? Já que ele está anteriorizado e você está me falando que não é indicado a cirurgia para recapturar esse disco. Porque quando você não trabalha na área de DTM, você começa a botar uma opção de coisa na cabeça. Você começa a pensar, poxa, se o disco está anteriorizado, não é mais fácil fazer um procedimento cirúrgico para recapturar ele? Sim, talvez seria, mas não é o que tem mostrado para a gente. Você tem efeitos colaterais que seriam mais maléficos para o paciente. E você tem procedimentos menos invasivos. O que acontece? Vamos pensar em anatomia e fisiologia. O que acontece quando você tem um disco articular anteriorizado? O disco articular tá para anterior. Ele está fora da cabeça da mandíbula e da fossa. Então você tem a fossa mandibular aqui, cabeça da mandíbula aqui e o disco está aqui, ó. Está todo anteriorizado, tá? E você já teve aquela evolução do deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca. Ou seja, você não tem limitação de abertura de boca. Aí o aluno pergunta, mas vai ficar batendo osso com osso, não vai? Tem uma predisposição maior a ter um processo degenerativo, a ter uma degeneração crônica? Pode ou não acontecer. Por que pode ou não acontecer? A articulação temporomandibular é a articulação que tem o maior poder de adaptabilidade. Então é a articulação que mais se adapta
às forças que elas são submetidas. Então ela tem essa adaptabilidade. Então a articulação temporomandibular, se comparada a todas as outras articulações que nós temos no nosso corpo, é a que mais se adapta a forças, principalmente sobrecargas. Então você já tem um fator positivo. Outra situação, você tem um tecido conjuntivo que ele é denso e é fibroso, que recobre tanto a cabeça da mandíbula quanto a região da fossa mandibular. Então não fica batendo osso com osso. E além disso, você tem um tecido, você lembra que tem um tecido na parte posterior do disco articular? Tem um tecido ali, não tem? Que tecido é esse? É um tecido colagenoso chamado de tecido retrodiscal. Esse tecido retrodiscal a gente sabe que ele é inervado e que gera dor, tá? O paciente pode ter dor naquela região. Porém, eu gosto de fazer uma analogia que é interessante. Vocês já perceberam quando você começa a ter atrito em qualquer região do seu organismo, que aquela superfície começa a ficar mais espessa, mais grossa? Observem, por exemplo, profissionais que tocam violão e guitarra. A ponta dos dedos, com o passar do tempo, ela começa a dar pequenos calos, então vai enrijecendo, endurecendo. Essa região nossa, por exemplo, do cotovelo, se você ficar colocando muito, arranhando muito outras estruturas nela, esportes de contato físico, como jiu-jitsu, por exemplo, que o paciente tenha essa região da orelha já toda marcada, o tecido, o que acontece? Fica aquele tecido meio duro, meio diminui o tecido. Então todo o tecido do nosso organismo, todo, quando ele é submetido a qualquer esforço, a qualquer força contínua por um longo tempo, ele começa a engrossar. E não é diferente com essa região ali, que aonde a banda posterior do disco se insere, que é o tecido retrodiscal. Então ocorre o que nessas situações? Se você modelar bem, se você trabalhar bem o seu paciente, dentro dos preceitos aí de procedimentos minimamente invasivos, você consegue induzir o que a gente chama de pseudodisco. Então você volta a ter um tecido ali recobrindo aquela região da cabeça da mandíbula e da fossa mandibular. Você tem a formação de um pseudodisco, tá? Então essa é a ideia e a forma que nós trabalhamos quando você tem esse disco totalmente anteriorizado. A gente costuma falar o seguinte, os trabalhos têm falado isso, não eu falo, os trabalhos científicos têm falado, disco articular uma vez deslocado, não volta mais. Essa semana eu estava até fazendo, com 2 turmas, estava fazendo 2 mentorias em momentos distintos, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Disco articular, uma vez deslocado, uma vez anteriorizado, ou para medial ou para lateral, ele não volta mais para aquela posição. Não volta porque você tem um estiramento de tecidos colagenosos ali que ficam na banda posterior do disco. Você tem uma hipertrofia de músculo pterigoideu lateral superior que fica na parte anterior do disco. Então você tem uma série de fatores que ele não vai voltar realmente para aquela região. Então a ideia é o quê? Não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Então você trabalha de uma outra forma. Você faz os procedimentos minimamente invasivos para induzir o quê? A formação de um pseudodisco naquela região. Então essa é a ideia do profissional hoje que tem uma boa formação na área de DTM e dor orofacial, tá? Você não levar pacientes nessas situações para uma mesa de cirurgia. Outro dia uma aluna falou comigo o seguinte, eu achava que DTM tratava-se com placa, os casos mais simples, e os casos mais graves eram somente cirúrgicos. E acredito, e pelo que eu converso, que a maioria dos colegas pensam dessa forma. E por isso que a gente está aqui, exatamente para isso. Primeiro para divulgar a especialidade e para salvar e ajudar, na verdade, salvar não, ajudar os nossos pacientes, de forma que a gente consiga dar aos nossos pacientes o que a literatura científica mostra para a gente e o que tem assim de mais atual dentro das evidências. Então esse é o juramento que nós fizemos lá na graduação, que a gente prometeu que a gente continuaria buscando conhecimento e
mantendo essa atualização científica para aí sim a gente conseguir dar uma qualidade de vida para o nosso paciente. Essa é a grande verdade, tá? E você não faz procedimento invasivo? Tem algumas situações, você imagina que esse paciente que está com esse disco articular deslocado, em algum momento ele teve um processo degenerativo na articulação temporomandibular dele. O que é processo degenerativo? Vocês sabem o que é processo degenerativo dentro da articulação? É uma degeneração crônica, uma destruição óssea, tá? É como se o osso estivesse sendo deteriorado, também chamado de artrose, osteoartrose, tá? Ou osteoartrite. Por que osteoartrose e osteoartrite? São duas doenças que se dão dentro da articulação temporomandibular, são dois subtipos de desordem articular, ou seja, dois subtipos de DTM. E esses dois subtipos você tem uma destruição na estrutura óssea realmente, ou da cabeça da mandíbula, ou da fossa mandibular, na maioria das vezes da cabeça da mandíbula. E qual a diferença principal? Se você tem osteoartrose, você tem a destruição estabilizada. Você tem a degeneração crônica, mas não tem processo inflamatório em atividade e o paciente, na maioria das vezes, está assintomático, está sem dor. E a osteoartrite, você tem um processo inflamatório em atividade e o paciente tem a dor associada também. Aí esse paciente ele não tem estabilização no processo degenerativo dele e você precisa fazer uma intervenção. Aí às vezes o aluno me pergunta o seguinte, mas se é uma evolução, se eu começo com deslocamento de disco com redução, eu posso evoluir para o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, eu posso evoluir, e é o que é o mais normal, evoluir para um deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca, eu não posso chegar a uma situação de processo degenerativo? Pode. Porém, não quer dizer que todo paciente que tem o deslocamento de disco com redução não quer dizer que ele vai ter no futuro um processo degenerativo. Então você não pode falar com o paciente, olha, você tem um som articular hoje, você não tem dor, mas você tem que fazer um tratamento para prevenir um problema lá no futuro. Não é assim que funciona. Por que não é assim? Porque você tem pacientes que tem deslocamento de disco com redução a vida inteira e aquilo não evolui, tá? Então não é uma regra, depende, a gente não, dentro das ciências médicas não é matemática, não é 1 mais 1, 2, são 2, não. Então, dentro da ciência médica você tem variações anatômicas, adaptabilidade de um indivíduo para o outro, você começa a entender que DTM do orofacial é muito mais um processo neurofisiológico, de acordo com o modelo ali biopsicossocial, do que problema estrutural que vai causar essas dores, que vai causar todo esse problema de DTM do orofacial no paciente. Isso, quando você começa a estudar mais a fundo, você começa a entender um pouco mais. Esses paradigmas que a gente começa a devagarinho ir mudando na cabeça dos alunos. A artroscopia não tem tanto efeito colateral. O efeito colateral da artroscopia pode ter uma parestesia, você pode ter alguma alteração, algum rompimento de alguma artéria, mas é mais difícil de acontecer. Não tem tanto efeito colateral grave quanto teria a discopexia. Porém, os estudos têm mostrado para a gente. Então a ideia de hoje era mostrar o que para vocês? Que existem paradigmas ainda dentro da área de DTM e do orofacial que precisam ser quebrados, tá? E um desses paradigmas é esse, de querer ficar operando demais o paciente, querer ficar fazendo artroscopia, discopexia, desnecessariamente, visto que nós temos procedimentos minimamente invasivos na literatura e assim, que são extremamente tratamentos assim, validados e você tem sucesso com eles. Tá? Um grande abraço aí, uma boa noite.